Bom dia a todos. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa, ou depois da Páscoa, e nós vamos fazer para a liturgia de amanhã, que é o quarto domingo, mas vale para hoje também, a leitura da a segunda leitura em vez de ler a primeira. A primeira, ela fala de um discurso que Pedro faz, porque Pedro e João curaram um paralítico de nascença que pedia esmolas diante de uma porta, da porta principal do templo. E os apóstolos entram e ele pede esmola, ele diz, olha, não temos nada, mas o que nós temos vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele começou a andar. Aí, claro que causou um tumulto lá no templo, diz, olha, esse não era um mendigo aí que estava pedindo esmola? E aí então as autoridades questionaram, em que nome? Em nome de quem? Quem que mandou vocês fazer isso? Arrumar esse tumulto? Jesus, quer dizer, eles explicam que foi em nome de Jesus Cristo que vocês mataram. Ele é o Messias. E na segunda carta, então, vamos ouvir palavras assim bem curtinhas de São João, na sua primeira carta. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande amor, que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E o somos de fato. E se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas nem sequer se manifestou o que nós seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, não é o dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só pastor, um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-la e tenho poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve explicação primeiro da leitura do Evangelho para completar com a carta, que já a vivência, a vida concreta que está descrita aqui no Evangelho. Esse Evangelho, ele aparece no quarto domingo, é o mesmo capítulo 10, e no ano passado, leu-se a primeira parte, primeiros 9 versículos. E esses primeiros 9 versículos, então, falam de um pastor
e do seu curral, nós diríamos aqui, não é? Redil, né? Onde se recolhem as ovelhas, são protegidas durante a noite e tem uma cerca, no caso lá de pedra. E o pastor fica vigiando junto com elas, né? Para que nenhum ladrão pule a cerca e leve as ovelhas embora, ou roube algumas. Então Jesus, depois dessa consideração, no ano passado, ele se apresentava e eu sou a porta também. Quer dizer, o cercado onde Jesus nos reúne não é um cercado que não deixa a liberdade. A porta serve para quê? Serve para a gente sair para o trabalho, sair para nossos compromissos e buscar a vida. Sem trabalho, sem comida, nós não temos a condição para sobreviver. Então, Jesus era isso. Aqui ele se apresenta de novo como bom pastor. E a expressão que diz, eu sou bom pastor, é uma expressão que na Bíblia significa o eu de Deus. Quando perguntarem a Moisés, né, Deus diz para Moisés, quem é esse Deus que nos quer libertar do Egito? Como é o nome dele? Ele diz, eu sou aquele que sou. Então esse eu, na boca de Jesus, significa Jesus tem consciência de que ele é homem, sim, assumiu a natureza humana, mas ele é filho de Deus. Isso aparece no diálogo hoje também aqui, não é? Então, eu sou o bom pastor. Então, já a relação de alguém que é Deus e que está relacionado com as ovelhas, quer dizer, todos os discípulos e discípulas que o seguem. O bom pastor dá vida para suas ovelhas. Um outro ponto, né? Então, essa questão de dar a vida está relacionada com o mercenário. O mercenário é quando o pastor não pode ir junto, ou tem muitas ovelhas, então divide o rebanho e entrega para alguém que ganha dinheiro para cuidar das ovelhas, mas ele não é o dono. Ele não está afetivamente ligado com as ovelhas. E Jesus é o bom pastor. E aí se compara com mercenário. Se Jesus diz, eu dou a vida pelas ovelhas, ele também compara com mercenário, que na hora do apuro, vem lá um lobo, 2, 3, e ele procura salvar a vida dele, mas não vai arriscar a vida dele para salvar as ovelhas. E as ovelhas são dispersas. Jesus não. Ele enfrenta, protege, mas ele não infantiliza as suas ovelhas, porque ele as conduz para fora. Então, é a nossa missão dentro da igreja também, como nós, no caso, sacerdotes e todos aqueles que evangelizam o povo, catequistas, diáconos, né, ministros e ministras da Eucaristia, etc., né, aqueles que cantam na igreja, eles estão aí, não é, para servir a esse rebanho, mas não para prendê-lo. Se Jesus diz, não, eu sou bom pastor, e fica numa boa lá, as ovelhas estão com sede, estão querendo comer, e ele fica lá dentro à toa, né? Não dá, tem que sair. E quando ele sai, ele vai com o cajado para enfrentar possíveis animais que agridam o seu rebanho. E quando alguma ovelha está perdida, ele busca, carrega os seus ombros e atrás de volta. Então, é essa relação que Jesus tem conosco. E aí ele repete, depois uma segunda vez, eu sou o bom pastor. O bom pastor conheço as minhas ovelhas. O bom pastor que conhece as ovelhas significa que ele tem uma intimidade, chama pelo nome. Elas reconhecem até
a presença, pelo cheiro, pelo odor, pelas palavras de seu pastor. Então, Jesus é isso aí. Ele conhece e elas me conhecem. É o amor. Este amor é que vale. E assim, veja só, a nossa relação com Jesus, que é o nosso pastor, sendo que Jesus é o Filho de Deus, ele dialoga com o Pai. Então, quando Jesus dialoga com o Pai, ele está relacionando-se com o amor do próprio Pai. Ele nos ama com o mesmo amor com que Deus nos ama, o nosso Criador, aquele que quer o bem de todos nós. E aí ele fala também de outras ovelhas. É claro que o pastor conduz, mas não proíbe. Você quer comer esse capim aí, come. Não pode fazer aquilo. Se ele sabe que é venenoso, é claro, ele vai conduzir para outro lugar, não é? Então ele deixa a liberdade para as suas ovelhas, para se alimentarem e beberem a água quando precisam, ele as conduz para isso. E depois também, veja que aqui está mencionada indiretamente a paixão de Jesus. Jesus foi traído, foi entregue astuciosamente e falsamente por Judas. Mas Jesus disse, não foi ele que me entregou para a morte, fui eu mesmo. Eu arrisquei a minha vida. Eu vim para isso, para que todos tenham vida, né? E aí ainda vem a recordação da própria ressurreição. Ele é um pastor que dá a vida, mas também retoma a vida, porque ele não dá a vida apenas para salvar, quer dizer, pelos nossos pecados, mas para salvar a cada um de nós, para nos introduzir nesse mesmo amor do Pai do céu. Nós temos tantos belos exemplos, né, que estamos vivendo nos tempos de pandemia, onde tanta gente se doa, se entrega, até se arrisca demais, né? É capaz de se contaminar e perder a sua vida. Mas tem tanta gente que organiza exatamente aquilo para onde o pastor Jesus conduz: alimento, água, vida. Organizam-se, recolhem alimentos, preparam alimentos, entregam já prontos para as famílias. Quer dizer, são essas coisas bonitas que nós fazemos. E como é que, se nós somos filhos e filhas de Deus, como é que as pessoas vão saber? Esse é cristão, esse é católico até, não é? Então, se nós somos filhos e filhas, como é que as outras pessoas que não creem em Jesus reconhecem isso? Por aquilo que nós fazemos, não aquilo que nós falamos. Então, celebremos com alegria esse dia do Senhor, sempre unidos a todas as pessoas que sofrem e precisam dos nossos alimentos. Amém.